Acredite ou não, mas aprender a ler hebraico e aramaico é bem mais fácil do que você possa imaginar. Olá, meu nome é Daniel, eu sou professor de Kabbalah e fundador da Elo 91 Escola de Kabbalah. Eu vou trazer para você aqui na íntegra, gratuitamente, uma das aulas do nosso curso de aprender a ler hebraico e aramaico conectando com o idioma sagrado. E nessa aula eu vou explicar para você 4 razões principais pelas quais você vai perceber que aprender a ler hebraico e aramaico é bem mais fácil do que você possa imaginar. Inclusive, vou também explicar segredos super interessantes sobre o que você ganha quando você conecta com o idioma sagrado, seja hebraico ou aramaico, e lendo os textos sagrados do Zohar, Salmos, Cântico dos Cânticos, entre outros. Então, se você quiser mais informações, é só você ver na descrição deste vídeo, você vai ter um link lá, você vai ver todas as informações, inclusive esta aula vai continuar lá na íntegra com mais aulas. É importante te falar que essa é uma segunda aula numa série que eu já compartilhei a primeira aula, então se você não assistiu a primeira aula, na descrição do vídeo você vai encontrar a primeira aula também, então você pode continuar vendo essa aula e depois, se você quiser, veja a primeira, é super interessante, o que você achar melhor, tanto faz, ok? Aproveite a aula. Nessa aula eu vou compartilhar 4 razões principais porque ler hebraico ou hebraico é um dos idiomas mais fáceis que tem para você aprender a ler. E talvez pode ser um pouco contraditório, certo? Porque a gente não reconhece os sinais, certo? A gente não reconhece, nem todo mundo reconhece as letras e como elas parecem. Mas quando você entender o que eu falei para você, você vai perceber que é bem mais fácil do que você possa imaginar. Então, por que você deveria se importar com ler hebraico? A gente começou a falar sobre isso na aula passada, então eu vou fazer um resumo rápido do que a gente falou na aula passada, só para assegurar que a gente lembra de todas as informações, mas eu também quero compartilhar uma ideia nova contigo hoje, que ela talvez pode fazer uma grande diferença na sua vida. Ok? Então, simples assim, ler e pronunciar palavras sagradas hebraicas ou aramaicas, você pode abençoar, purificar e até mesmo curar os seus olhos, a sua boca, os seus ouvidos, a sua mente e até inclusive a própria alma, tá? E que se chama são os 3 pactos. É um conceito cabalístico mais profundo chamado os 3 pactos, que o ser humano ele tem 3 pactos com a divindade. É o pacto dos olhos, chama a ideia de Chokhmah, tá? O pacto dos ouvidos, que é a ideia de quem conhece a esfera de Binah, e o pacto da palavra, que tem um significado duplo, que aí é a boca e também está ligado com a energia sexual, e é o pacto de tá ligado com a energia de Dat. Quem conhece um pouco de Kabbalah, Sefirot, Chokhmah, Binah, Dat, que é sabedoria, entendimento e consciência. E essas 3 Sefirot, 3 mundos espirituais que a gente encarna, a nossa alma tem dentro dela, ela é um microcosmo, certo? Dentro da nossa alma a gente tem todos os mundos espirituais. Então, o que acontece nos mundos espirituais afeta a nossa alma e vice-versa. O que a gente faz e movimenta fisicamente afeta a alma, que no final das contas afeta teus próprios mundos espirituais, pelo menos os mundos espirituais atrelados à nossa alma. Então, mais uma razão pela qual vale a pena a gente aprender a falar palavras sagradas, que isso movimenta e reverbera daqui até literalmente o infinito. Todos os mundos espirituais e todos os anjos, e o livro do Zohar, o livro mais sagrado da Kabbalah, ele explica que nos mundos espirituais, vários seres espirituais, inclusive até vários anjos, eles dependem de nós. Aqui, neste mundo físico, dependem das nossas rezas, das nossas orações, dos nossos pedidos de mantimentos, de bênção, de sustento. E quando a gente pede por sustento, o sustento ele vem lá do infinito através de todos os mundos espirituais, sustentando também os mundos espirituais, os anjos, etc., até nós. E isso talvez possa ser muito estranho ou até fantástico para muitas pessoas que talvez não conhecem muito o Kabbalah, mas na verdade, quanto mais você aprende, quanto mais isso vai fazer sentido. Então isso quer dizer, peraí, os anjos dependem de nós? Não todos, mas tem anjos que sim, dependem de nós. E inclusive os próprios mundos espirituais e de vários seres espirituais nos mundos espirituais, eles dependem de nós. E quanto mais você sabe como rezar, ativar os mundos espirituais através da sua consciência, dos entendimentos dos mundos espirituais, e também através de fazer isso no idioma sagrado original, hebraico ou aramaico, você de fato está movimentando muito. E claro, isso é um ganha, todo mundo ganha. Que você ganha no mundo físico, a sua alma ganha para toda a eternidade e todos os mundos espirituais ganham. É ganha para todo mundo, tá? Então,
A ideia dos 3 pactos, como você está vendo, eu estou empolgado, eu estou um pouco me desviando, vou voltar. A ideia dos 3 pactos fala que nós temos esses 3 pactos porque nós, como seres humanos, nós temos a capacidade, entre outros, o que os animais não têm no nosso nível, de sabedoria, de entendimento, de consciência. Claro que animais podem aprender, eles podem ganhar até um certo nível de consciência das coisas, mas no final das contas é bem mais limitado. E não significa que eles são inferiores a nós ou piores, significa que eles têm a missão deles e nós temos a nossa missão. Os cachorrinhos, 100% deles, eles completam a sua missão, certo? Os gatinhos também, os periquitos também, as abelhas também. O ser humano, por a gente ter livre-arbítrio, nem sempre a gente completa a nossa missão. De vez em quando a gente tem que vir para cá mais vezes, né? Então essa é uma questão que vale a pena levar em consideração. Então a gente tem o ônus, mas também temos o bônus, que temos Chokhmah, Binah, Da'at, que é o iniciais de Chabad, que é sabedoria, entendimento e consciência. E nos demais cursos de Kabbalah eu entro em mais detalhes sobre isso e explico a fundo. E esses são os 3 pactos que a gente tem com a divindade. E para a gente poder abençoar a nossa sabedoria, está ligado diretamente aos olhos, está ligado com o esfera de Chokhmah, tá? E eu acho que nem todos nós apreciamos o suficiente o quanto que a gente ganha prazer através do visual, certo? Tem tanta coisa bonita ao nosso redor e eu acho que todos nós, em certo momento da vida, a gente fala: Deus, obrigado que você me deu esses olhos, me deu para ver esse momento lindo, sabe? Para ver meu filho, sabe? Ver os filhos crescerem, que coisa maravilhosa de ver, que prazer isso dá. Não é só saber que eles cresceram, é ver fisicamente como é que eles evoluem, certo? Isso dá muito prazer. Você vê uma obra de arte, vê a natureza, certo? E até inclusive tem, sabe, quando tem digamos, os prazeres de adultos, né? 18 anos para cima. Tem coisas que, sabe, você pensa, a pessoa vê algo e dá um tremendo prazer para a pessoa. E ela, inclusive, mais para homens do que para mulheres, às vezes tem uma obsessão, uma necessidade de ver, de querer ver algo. E você pensa, tipo, você está vendo algo e está te dando tanto prazer, sabe? Uma coisa psicológica e tal, né? Nem sempre. A gente pode ganhar muito prazer através do olhar e nós temos que ter cuidado, nós temos que guardar o pacto dos olhos. Então a gente, quando fazemos um mal olhado, e a ideia do mal olhado, sim, isso existe, talvez não do jeito místico que a gente imagine, mas quando nós invejamos alguém, e isso pode acontecer muitas vezes sem querer, porque a maioria das pessoas que estão me vendo aqui são pessoas espiritualizadas, sabe? Você quer que os outros fiquem bem, você quer ficar bem, não é isso? Certo? E até de vez em quando temos uma inveja de uma outra pessoa, mas a gente não gosta disso, de ter tanta inveja. Mas às vezes acontece que temos inveja sem querer, a gente não percebe e por aí vai. Mas também tem a questão de para que você usa os seus olhos, certo? Você vê alguém que tem uma grande bênção na sua vida e te aperta o coração, e não é uma inveja que você quer que, sabe, nossa, não é justo, mas você também gostaria de ter para você, sabe? Ter uma mulher que quer engravidar e ver outras mulheres grávidas, e às vezes pode ser uma luta para ela. Então, quando a gente usa os olhos para ver letras sagradas, isso ajuda a purificar esse pacto dos olhos. E assim vai o pacto dos ouvidos. Acho que aí dos ouvidos não tem que elaborar demais. Qual simples é você falar mal de alguém. Eu não estou falando de mentir sobre alguém. Quando a gente fala a verdade sobre alguém. Mas é fofoca. Chama Lashon Hara, má língua. Então isso também acaba sendo uma forma da gente fazer mal para esse pacto divino que nós temos, que pode afetar o nível de Binah, o nível do nosso entendimento sobre a vida, entendimento sobre coisas divinas, nosso entendimento geral da vida começa a ficar mais distorcido. E quanto mais a gente escuta coisas boas, ou no caso palavras sagradas que nós mesmos pronunciamos, ajuda a purificar, ajuda a limpar isso tudo. E por final também a boca, também, acho que se a gente entende do ouvido com a boca também, é uma coisa atrelada à outra. Goes without saying, como se diz. Nós podemos usar nossa boca para reclamar. Esquece agora de falar mal de outras pessoas, tá? Podemos reclamar da vida. A gente pode usar a boca para abençoar, para agradecer. E quanto mais usamos a boca para falar palavras sagradas, e aí vem a grande questão de você utilizar esses 3 sentidos ao mesmo tempo, simultaneamente você fazer o contato visual com as letras sagradas,
falar e ouvir você mesmo falando suas palavras, que é o ideal. Você está realmente criando um nível de reverberação e usar os seus 5 sentidos, pelo menos 3 deles, para purificar, para trazer bênçãos, que no caso também ajuda com esses 3 pactos, tá? Então lembre disso, porque isso vai ser um pouco mais relevante daqui a pouquinho, tá? Então, gente, antes de eu falar para você das 4 razões de porquê ler hebraico é bem mais fácil do que você possa imaginar, vamos só fazer um resumo ligeiro da aula anterior. E falamos que, primeiramente, sobre as letras hebraicas, falamos que as letras hebraicas são vibrações energéticas primordiais, ok? Elas são multidimensionais, ou seja, elas têm várias formas que você entender elas. Falamos que o formato da letra, ele ajuda você a entender sobre a energia da letra, o nome dela, a numerologia, que cada letra é um número também. Falamos que cada letra está ligada com uma sefirá e um mundo espiritual. E também ela exerce uma força sobre o seu mazal, as suas fontes de fluxo de bênçãos na sua vida, tá? E também a primeira vez que uma letra aparece no início de uma palavra na Torá, também ajuda você a entender mais sobre a sua identidade. E tem mais uma ideia, uma 7ª ideia, que a gente vai elaborar isso mais adiante na aula número 2 do nosso curso, vou deixar como incógnita aqui. Ah, mas tem mais uma forma de você entender melhor como funcionam as letras hebraicas, e de novo, eu vou explicar isso na aula número 2. Então, falamos também que as letras hebraicas são nutrientes para a alma, que elas são mágicas, entre aspas, ou não. A ideia do abracadabra, do avracadabra, eu crio quando eu falo, e que as letras hebraicas e aramaicas e as palavras hebraicas e os textos hebraicos e aramaicos, eles funcionam. Não importa se você entende, se você não entende. É claro que quanto mais você entender, você aumenta o seu nível de consciência e, no caso, você consegue ter mais sintonia, mais sincronicidade com as bênçãos. Mas não exige você entender. Você não precisa entender como um motor funciona para dirigir um carro. Você tem que saber como dirigir um carro. Claro que se você entende melhor como um motor funciona, etc., você consegue ter sintonia melhor com o teu carro, e a direção será mais agradável. Mas no final das contas, para chegar de A até B, você consegue fazer também sem entender como um carro funciona, né? Então, gente, vamos lá. Sendo que as letras hebraicas e o idioma hebraico são as vibrações primordiais, imaculadas e não adulteradas, ou digamos assim, elas não são geneticamente modificadas, certo? E elas também são energias sagradas. Ao pronunciar as mesmas, a gente lembra a nossa alma como ela precisa vibrar. E isso ajuda a você voltar ao estado imaculado, pura, não adulterado que a gente deve estar, sem mutações genéticas espirituais. E por isso faz que você consiga reverberar de dentro para fora, de fora para dentro, nesse caminho, com todas as bênçãos, e teu corpo reverbera, e toda a realidade do teu redor começa devagarzinho, de pouco a pouco, mas se Deus quiser, devagar e sempre, ou até rapidamente sempre, reverbera mais com as bênçãos que você precisa ter, que você merece ter, que estão esperando entrar na tua vida, ok? Então, assim isso vai trazer para você mais bênçãos, saúde, cura, abundância, prosperidade, amor, paz, poder. E isso significa que você também vai aumentar suas chances de ter suas preces atendidas, que às vezes o que falta é isso, tá? E você ser mais bem visto e mais bem aceito nos mundos espirituais, que também tem uma questão. Assim, quando você vê alguém que, sei lá, conversa contigo, uma pessoa que você não conhece, você fala, cara, gostei dessa pessoa, sabe? Não sei porquê, tem uma pinta boa, meu santo bateu o santo da pessoa, gostei. Por quê? Eu não sei te dizer. Porque ela é muito bonita, porque eu não sei, tem uma graça nessa pessoa. Assim também nos mundos espirituais, sabe? Se uma pessoa fisicamente é feia ou está com make-up, certo? Ou não, isso não interessa nos mundos espirituais. Mas sim tem digamos, uma graça espiritual que pode estar em cima da pessoa, ou uma, entre aspas, feiura espiritual que a própria pessoa cria sobre si através de erros que ela faz, que ela não corrigiu até agora, porque não soube, por falta de consciência, etc. Então, às vezes a pessoa não é bem vista nos mundos espirituais, por própria responsabilidade. A boa notícia é, se é a sua responsabilidade, você pode mudar isso. No caso, não precisa de nenhum botox, ou fazer cirurgias, é uma coisa que você pode mudar, e parte grande disso é através de você conectar e reverberar
com a energia das palavras sagradas hebraicas e aramaicas que você vai aprender a ler, tá? Então, isso faz você também, de novo, através de ser mais bem aceito e bem visto, você ter mais sucesso. Nos mundos espirituais, tem uma dinâmica absurdamente complexa, mas de repente eles querem mais o seu bem, eles querem te ajudar mais. Mesmo se você fala de você, mesmo se eu não mereço tanto, de repente eles vão querer me ajudar mais, entendeu? Então isso traz mais crescimento, sucesso e tudo de bom na sua jornada de correção espiritual, ou tikkun, como se chama na Kabbalah. E claro, gente, eu não posso te prometer, para ficar bem claro, eu vou falar isso para você, está escrito para você, eu não posso de forma alguma te prometer que se você começar a ler textos em aramaico do Zohar, o livro mais sagrado da Kabbalah, que tem tremendo poder, ou sei lá, começar a ler salmos, demais textos que eu vou te explicar, inclusive quais textos você deve ler, para quais bênçãos faz parte dessa introdução, não nessa aula, nas próximas aulas. Não depois, acho que vai ser na aula 1D, se não me engano, a gente vai conseguir. Espero que a gente consiga falar sobre isso, se eu conseguir falar tudo que eu quero falar até então. E mesmo assim, eu não posso te prometer que você vai ter um resultado, porque, de novo, eu não vejo a tua alma, não sei qual é o estado da sua conta bancária espiritual, mas eu te digo que, sem dúvida, as chances são que você vai ter muito o que ganhar com isso. E talvez para uma pessoa vai ser de imediato, outro vai demorar um mês, outro vai demorar 10 anos. Eu espero que não seja, mas pode acontecer. Que outro vai demorar mais tempo, mas de qualquer forma, mal não vai te fazer e só vai te trazer bênçãos e coisas boas. Só vai te trazer o bem, ok? Então, gente, bom, com toda essa introdução, agora vamos entender mais uma ideia de os 4 razões principais, não são as únicas, as principais de por que ler hebraico, aprender a ler hebraico é mais fácil que você possa imaginar, tá? Então, primeiro, gente, o som de cada letra é de acordo com a primeira letra do seu nome. Simples assim. Então, por exemplo, a letra Aleph, ela faz normalmente o som de A. A gente vai ver mais adiante que a Aleph ela é um som que é uma letra que ela não tem um som, ela pode ser muda. Em algumas palavras até ela aparece muda, na primeira palavra da Torá ela aparece muda, mais adiante eu vou explicar sobre isso na aula número 8, tá? Chegaremos lá e eu vou explicar exatamente essa ideia. Mas de forma geral ela está mais ligada com o som de A. E daqui em diante é mais simples. A letra Bet ou Vet, ela vai fazer que som? De B de bola ou V de Vitor. A letra Gimel faz o som de G. A letra Dalet faz o som de Da, tipo Daniel. A letra Rei é o som de H, de Hagal, de hotel, H. A letra Vav, ela faz o som de V. A letra Zain é o som de Z. Por aí vai, tá? Você pode ver, é muito simples. Cada letra, de acordo com o nome dela, você sabe exatamente que som ela cria. E você pode dizer, bom, meio óbvio. É meio óbvio até você chegar no alfabeto hebraico, no brasileiro, tá? A, B, B. C faz som de C ou K. D, E, F, tá bom, F, G faz som de G ou G, H, que faz o som de H, mas a gente nem sempre, que se tem LH, NH, né? H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, também é complicado onde você usa, R, que aí sabe-se lá se é R, se é R, se é carro, se é caro, às vezes faz sentido onde tem 2 R's, às vezes não faz muito sentido, S, e por aí vai, também tem essa cedilha. Então assim, não é uma coisa absurdamente complicada, mas tem vários nuances quando você começa a aprender, digamos, o português, ou inglês, ou italiano, ou francês, bem mais difícil de ler, com todo respeito. Talvez você não tenha que aprender um alfabeto que você conhece, mas você tem que aprender do zero. E o fato que você conhece o alfabeto português, para muitas pessoas que eu conheço que tentam aprender francês, acabam tendo dificuldade, tá? Eu não tenho nada contra o francês, e não é a língua mais difícil de aprender, mas se você conhece um pouco de francês, sabe que você tem palavras que tem 4 vogais e você pronuncia a única vogal que não está lá, que é U, né? Tem coisas muito estranhas e não tem regras. E inclusive, isso me leva para o ponto número 2. Gente, ponto número 2, sobre a pronúncia, tá? Esquece agora inglês, francês, que é complicado. Esquece agora, sei lá, árabe, turco, sei lá, grego, chinês. Nossa, chinês, você já tentou pronunciar chinês? Se você falar uma frase, ela pode significar
como vai, ou pode significar quero detonar a sua banca de jornal. Mesma frase que você tentou falar com um sotaquezinho diferente, é muito complicado. No hebraico não tem isso, tá? Sem surpresas na pronúncia, tá? Ao contrário, vou te dar até um exemplo de inglês, tá bom? Inglês, que é mais simples supostamente. Como é que você lê essa palavra? É a palavra, né? D-O-U-G-H. Então, isso aqui é dough, né? Isso é dough, que é massa. Dough. Então, se é dough, essa palavra aqui, que é T-O-U-G-H, deve ser tou, não é isso? Não, mas essa palavra não é tou, é tough. Tough, que é difícil. Tough. Então, um é dough, outro é tough. Bom, se esse é tough, então esse daqui, que é O-U-G-H. Então, isso deveria ser throw ou thruff, mas não é. Essa palavra se pronuncia como through. E são as mesmas últimas letras. É O-U-G-H, tá vendo? Mesma coisa. Esse daqui, ok. Tá, isso aqui não é. Isso é cool, cool, tá, não, esse aqui é cough. E ainda você tem rough. Então, você tem aqui, uma vez o do é som de O, af, U, of, uf. Esse af, rough, não é nem um A, nem U, é uma coisa no meio, assim, que conhece um pouco de inglês, né? Tipo rough, rough. Entre A e U, uma coisa que é diferente. E isso é só um pequeno exemplo. Em inglês tem vários, assim, inglês seja britânico, seja o americano, você tem vários momentos que não tem regra. É assim, essa palavra se pronuncia assim. Por quê? Porque assim, passa, pronto. Aprenda, essa aqui é uma exceção, essa aqui é outra exceção, essa é outra exceção, essa é outra exceção, essa outra, elas têm a palavra que é rir, que é L-A-U-G-H, laugh, laug, certo? Tem um monte de exceções, um monte. Ou até, inclusive, até em português, gente, com todo respeito, quando tem exercício, você coloca com X. Para mim, muito tempo não foi claro, sabe, como um gringo que veio para cá com 7 anos de idade. Eu tive que aprender, eu já estava alfabetizado em hebraico, eu já vim falando hebraico. E agora eu tive que entender quando que a letra S você vai pronunciá-la como S, como Z, como Z, né, com 2 S, certo? O R, RR, L, mal é mal com L, é mal com U, certo? No final, né? O C e o S também, o C cedilha, etc. Tem várias exceções. E de novo, pra gente, a gente conhece, talvez a gente não percebe que é bem mais complicado do que parece, tá? Então, em hebraico você tem mais 6 exceções principais. Existem exceções, elas são 6 principais e elas são regradas. É uma coisa que quando aparece você sabe exatamente o que você tem que ler. Eu vou te mostrar isso mais adiante no curso, tá? Mas não tem surpresas. Quando você vê aqui, isso aqui é uma exceção e eu sei exatamente como ler essa exceção. Okay? Isso aqui em inglês, ok, você entende que não é dog, mas inclusive Doug, eu não sei como é que se escreve, tem um nome que é Doug, eu nem sei pronunciar direito, que no caso seria parecido com Doug, mas acho que sem um H no final, Doug. Então não é Doug, não é Doug, é Doug. Né? Em hebraico, as exceções elas são regradas. Então você sabe exatamente como pronunciar e é bem simples de você ver isso. Que as exceções que acontecem em momentos específicos, por exemplo, uma das exceções ela vai acontecer sempre no final de uma palavra. Então você não tem que procurar essa exceção no meio ou no início da palavra. Se está no finalzinho você já vai ver, com o tempo é automático, ok? Agora, terceira razão por que ler hebraico é bem mais fácil do que parece, é porque também não tem surpresas na entonação. Sabe, eu vejo muitos brasileiros que, por exemplo, têm dificuldade na hora de falar inglês, na entonação das palavras. Que você fala com a entonação portuguesa ou brasileira, palavras em inglês ou até na frase em si. E não que eu seja um super mestre de saber falar inglês direito, mas você vê que pessoas que têm o português como sua língua mãe, na hora de falar inglês, a não ser que eles foram realmente alfabetizados e moraram muito tempo no exterior, digamos, Estados Unidos ou Inglaterra ou Nova Zelândia, coisa do gênero, África do Sul, eles vão ter uma certa dificuldade na entonação. E aqui também, no hebraico, a gente, sem muita surpresa na entonação, é muito simples. De forma geral, os acentos, eles são de estilo circunflexo, mas mais suave, tá? Então, sem anasalar, por exemplo, experiência. Experiência
a gente vai anasalar um pouquinho, né? Tipo mãe, que é mais anasalado, se eu entendi certo no meu entendimento amador. Experiência, é um pouco, né? Tem um circunflexo na letra E, experiência, é um pouco anasalado. Em hebraico, normalmente onde há um acento na sílaba, vai ser um circunflexo, mas mais suave, menos anasalado, tá? Por exemplo, Tzedek, Ner, Israel, não é Israel, Israel, Melech, Baruch, ok? Lehadlik. Então, essa é a ideia, é simples, falar, ok, aqui tem um acento, então é mais circunflexo, suave, simples. A única exceção, ou digamos a exceção principal que a gente tem, é praticamente a única exceção, é que quando a sílaba ela tem a vogal A, no caso, quase sempre ela vai receber acento agudo. Eu diria 99,9% dos casos. Te dar um exemplo. Palavra Ahavá, Neshama, Tefilá ou Teshuvá. São palavras que muitos dos alunos conhecem. Tzedaká ou Olam, Shabbat ou Shabtai, certo? Adonai, Elohai, ou Kideshanu, Mitzvotav, Tzivanu, Echeianu, Kiemanu, Higianu, tá vendo? Então, não tem muita surpresa. Então, essas são as duas formas principais na entonação. Não tem ao tio, não tem, sabe, aqui de vez em quando vai o circunflexo, de vez em quando vai o acento agudo. É bem mais simples. E por último, a quarta razão principal. Então, antes de revelar o último segredo, se você quiser mais informações sobre o curso, sobre aprender a ler hebraico e aramaico, e ver inclusive a aula anterior se você ainda não viu, é só você entrar no link da descrição desse vídeo. Essa aula continua lá e tem mais informações também, com tudo de bom para você, ok? Então vamos agora para continuar para o último segredo dessa aula. E por último, a quarta razão principal de por que ler hebraico é mais fácil do que parece, é que não tem letras maiúsculas, não tem letras minúsculas, não tem letras cursivas. Só tem duas formas principais de escrita. Na verdade, você vai ver daqui a pouco que é uma forma que nos interessa. O que significa, gente, que você não tem que aprender 4 alfabetos em um. Porque talvez eu sou um pouco dramático, eu não sei, talvez eu esteja exagerando. Mas quando eu vim para cá e tive que aprender português, eu já estava alfabetizado em hebraico. Eu vim para cá com uns quase 7 anos e eu tinha que entrar na primeira série. No Brasil, você entra na primeira série, que eu saiba, na época, e ainda é hoje, você entra alfabetizado. Eu não passei pelo CA, então minha mãe comprou um monte de livrinhos de exercícios assim do CA, e ela me ensinou como ler e escrever. Eu não conseguia ler, inclusive, interessante, eu não sabia o que eu estava lendo. Eu não entendi uma palavra do que eu estava lendo, mas eu aprendi a ler e escrever para poder entrar na primeira série. Olha o quanto que isso me facilitou, bizarramente, poder aprender português. O fato que eu já sabia ler e escrever, por 3 razões principais. Uma, eu acho que a mais importante, é o fator psicológico. Você já fez uma etapa que muitas pessoas elas acabam achando que é muito complicado, mas na verdade, se você aprende a ler um idioma sem você entender o que você está lendo, claro que você acaba lembrando de uma palavra aqui, outra ali, você lembra que tem muita coisa que você repete, então você acaba pegando o jeito. Talvez então você não tenha um vocabulário extensivo, mas você vai acabar aprendendo uma palavra ou outra. No meu caso, eu como criança eu não entendi nada, mas psicologicamente, o fato que eu já consegui completar uma etapa, isso faz toda a diferença, porque você vai evoluindo na próxima etapa de você querer desenvolver, entender o idioma, do ponto de vista de um vencedor, de uma vencedora. Faz sentido? Talvez isso, eu não sei se os experts em linguística vão concordar comigo, mas eu digo que para mim, na minha experiência que eu tive na minha carne, foi uma tremenda diferença. E a segunda razão é porque quando você aprende a escrever, quando você tem uma palavra nova que você quer aprender, então fica mais fácil, você já escreve ela no idioma original e não no seu idioma transliterado, entende? Então, faz a diferença que, digamos, eu quero lembrar a palavra elefante. Então, eu vou escrever elefante em português e não elefante em hebraico transliterado. Eu vou escrever, então também faz uma diferença e me ajuda muito mais no aprendizado. E a terceira razão principal pela qual aprender a
a ler e escrever antes de eu ter entendido qualquer palavra, isso ajuda? É porque também ajuda a pegar um pouquinho da psicologia, da cultura, do idioma, de como as coisas funcionam. Porque, querendo ou não, quando eu aprendi a ler e escrever, eu vi, né, o formato de uma frase. Eu não consegui entender o que estava fazendo, mas quando depois eu fui aprender um pouco de gramática, eu falei, não, peraí, eu lembro, esse é o formato. Fica mais fácil de entender a gramática do idioma, tá? Então, essas são as razões principais. Mas, de qualquer forma, de novo, pode ser um pouco dramático para você, mas entenda, quando você aprendeu a ler e escrever em português, no CA, na primeira série, segunda série, você teve que aprender letra de forma maiúscula, letra de forma minúscula, letra cursiva maiúscula, letra cursiva minúscula. São 4 alfabetos. E, de novo, eu te falo, para mim foi difícil, que eu tive que aprender 4 alfabetos. Minha mãe não me falou nada, ela não me explicou mais. E depois eu comecei a entender, gente, não são 26 letras, é 26 letras vezes 2 vezes 2, certo? Então são 104 letras. Claro, muitas são parecidas, de novo, sem drama exagerado. Não é que tudo é diferente. Mas, querendo ou não, você tem que aprender, tem que memorizar praticamente 4 alfabetos em um. Em hebraico você não precisa, porque tem 2 formatos principais para você escrever. Um que chama Ktav Dfus, que é escrito de imprensa, traduzido ao pé da letra, que é equivalente a letras de forma, que é o que é relevante para nós. Ou seja, quando você vai ler um texto, um salmo, um zohar, seja hebraico ou aramaico, mesmas letras exatamente, você vai ler aquilo, não tem letra maiúscula, depois minúscula, é um formato só, são 22 letras que você tem que entender, that's it, só isso, né? Existe também uma coisa chamada Ktav Yad, que é o escrito à mão ou manual. É irrelevante para esse curso, porque você não vai encontrar textos sagrados do Zohar, ou para rezar, ou salmos escritos assim. Mas, já que estamos aqui, vamos aprender, tá? E só para você saber que esse escrito manual que é uma escrita que é mais fácil, que acabou sendo adotada para quando você escreve à mão, a punho, certo? E, inclusive, metade das letras, elas são idênticas entre o imprensa e manual, tá? Ou seja, vou te mostrar aqui. Tem o que está sinalizado em azul é porque é diferente. A letra Aleph, esse aqui chama imprensa, muitas pessoas elas vão reconhecer. E esse o Aleph que você escreve manualmente, é um pouco diferente. A letra Bet, você vê que é praticamente parecida. A letra Gimel é um pouco diferente. Daled é diferente. Rei é idêntica. Vav, idêntico entre imprensa e mão. Zain, praticamente a mesma ideia. Het, idêntico. Tet, mesma ideia. Yud, idêntico. Kaf, idêntico. Kaf sufit, idêntico. Por aí vai. Tem até algumas letras que são diferentes, mas aqui de novo. Nun é idêntico. Nun sufit, Samer, Pei, Kuf, Reish, Taf, é idêntico. Então, até se você quer aprender isso para o seu divertimento, e a gente vai aprender no curso, no final das contas, não é aprender mais um set de 22 letras, é aprender mais 11, tá? Ou seja, metade. Porque a outra metade é idêntico à forma que você já vai conhecer, tá bom? Então, resumindo, gente, o que a gente aprendeu hoje? Porque ler hebraico é mais fácil do que você possa imaginar. Que o som de cada letra é de acordo com a primeira letra do seu nome. Então, a letra Gimel faz o som de G. A letra Zain faz o som de Z. Muito bem. A letra Tav faz o som de T. A letra Lamed faz o som de L, entendeu? Simples. A letra Nun faz o som de N, de navio, e por aí vai. 2. Não há confusão na pronúncia, ok? É muito regrado, as exceções são regradas, tem poucas exceções e todas são regradas, não tem surpresas. Não tem surpresas na entonação, então não tem que inventar moda, você sabe exatamente como é que você tem que dar onde tem um acento ou outro. E o alfabeto é simples. Você não tem letras maiúsculas, minúsculas, forma cursiva, forma e tal. É um alfabeto só que você tem que aprender, and that's it. Ok? Então, gente, parabéns por terminar essa aula. A aula que vem, vamos falar um pouco mais sobre o poder da transcendenção energética que você ganha através de contato com o hebraico. E se Deus quiser, nas aulas depois ainda vou te explicar quais trechos você pode ler do Zohar, ou de Salmos, ou de demais textos sagrados para quais assistências espirituais. Como, por exemplo, você precisa de uma ajuda legal, tem uma questão legal, sei lá, um julgamento e tal.
tem um trecho do Zohar para você ler, e você, sabendo ler, você não depende mais de mim, você encontra esse texto online, e você simplesmente lê aquilo, e vou te explicar como o melhor momento do dia para ler, certo? Como não fazer, ter os preparos espirituais de antes e depois. Para encontrar uma gêmea, tem um texto, você pode ler, 40 dias consecutivos. Lê no hebraico original, já vou te falar, o Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim, é bom ler, é um trechinho longo, são 8 capítulos, mas de repente pode dar uma super assistência. Muitas pessoas relatam milagres em relação a isso. Você precisa vender um imóvel, tem um trecho do Zohar, pode ajudar você, imóvel, um terreno, compra ou venda. Vários trechos que tem do Zohar que pode dar uma super assistência em várias questões muito práticas do dia a dia, muito assim do mundo terreno, para ajudar a gente. E vou te explicar também como isso funciona, ok? Mais uma vez, parabéns, eu te vejo na próxima aula, até então, meu grande abraço e tudo de bom.